Agora foi, né? Tudo certinho? Perfeito, perfeito. Maravilha. Então, fiquem à vontade mesmo, que precisarem parar, não tem problema algum. O que a gente conversou, então, eu e o Fabrício, então, mais uma vez, muito obrigado, Fabrício, é um prazer mesmo estar com todos vocês. Eu preparei essa aula tentando trazer o que tem de novidade do EPUS, coloquei algumas coisas de comparação com outras diretrizes também, principalmente para os residentes, para coisa de prova, tudo, mas focando para o nosso dia a dia mesmo, tá? Então, só deixar bem claro, como é de tratamento, eu sou speaker dessas empresas, então, só para deixar claro meus conflitos de interesse, apesar de que nessa aula eu não vou direcionar para nenhum tratamento em si, é bem do que tá direcionado pelas diretrizes mesmo, tá bom? Muito bom, então, tem 3 diretrizes básicas que a gente usa em otorrino. A nossa brasileira, apesar que a nossa brasileira foi muito próxima ou cópia, vamos dizer assim, do EPUS 2012, tem a americana de 2015, que eu gosto bastante, e o EPUS novo agora de 2020. Então, eu vou trazer essas coisinhas para vocês. Então, rapidamente para começar, rinocinusite, lembrar que é uma inflamação, né, do nariz e dos seios paranasais. O termo sinusite já foi trocado, se eu não me engano, acho que desde o EPUS de 2007, porque existe um contínuo mesmo entre nariz e seios, e clinicamente é difícil diferenciar se a inflamação está só no nariz ou se a inflamação já foi para os seios. Então, por isso que a gente prefere usar o termo rinocinusite atualmente. E eu vou começar pela aguda, porque a aguda sempre dá uns quiprocós aí em relação ao EPUS, mas pelo EPUS a gente tem que ter 2 sintomas por até 12 semanas, que é o critério de aguda deles, sendo que um tem que ser obrigatório, ou rinorreia ou obstrução, né? Pode ter os dois, claro, e posso ter também sintomas adicionais, como facialgia e hiposmia. E aí, já fazendo uma comparação com o americano, eu já vou deixar claro que para aguda eu prefiro o americano. O americano fala que a gente tem que ter 2 sintomas também, igual o europeu, mas primeiro que ele fala até 4 semanas, que para a gente é um pouco mais lógico, né? Um mês de história para chamar de sinusite aguda. E o principal, ele coloca que o sintoma obrigatório é rinorreia purulenta, que para mim tem mais lógica mesmo. Quando a gente está diante de um quadro sinusal, a gente costuma ter pus mesmo, né? Diferente do europeu, que ele coloca rinorreia. Então pode ser rinorreia clara, hialina, mucoide, mucopurulenta, purulenta, sanguinolenta. Então, o europeu, na verdade, ele acaba com esse critério juntando a nasofaringite, né, o resfriado comum, e a sinusite aguda viral como uma coisa só. E o americano deixa bem claro o que é sinusite e o que é nasofaringite. Então, por isso que eu prefiro mais o critério americano. Por que isso? Então, como eu falei, a história natural das rinossinusites geralmente é assim. A gente começa com um evento agudo, que geralmente é um resfriado, mas pode ser uma crise de rinite alérgica também. Às vezes o paciente começa a ter muita... E muitas vezes é difícil diferenciar mesmo o que é resfriado, o que é crise de rinite alérgica. Por quê? Porque ambos vão ter coriza, espirros e congestão. Isso a gente tem na rinite alérgica também. A diferença é que na nasofaringite você também vai ter dor de garganta, febre, mialgia. Então vou ter aqueles sintomas gerais que a gente não costuma ter na rinite alérgica. E depois de alguns dias que isso vai virar mesmo a sinusite aguda viral, que é quando a gente tem pus mesmo no nariz entupido e dor. E quando vira bacteriana, qual que é a diferença? Não tem diferença de sintomas. Esse que é o grande problema para a gente aqui, para diferenciar uma da outra, porque não tem diferença em critério de sintomas. Mas eles são claramente bem diferentes do resfriado comum. Então, isso é o que o europeu fala. E ele coloca isso tudo, na verdade... Perdão, isso é o que o americano fala, que ele faz essa diferenciação grande. E o europeu, na verdade, ele faz o seguinte, ó, ele junta o resfriado comum com a sinusite aguda viral, e ele coloca uma entidade a mais, que seria a rinocinusite aguda pós-viral. Para mim, qual que é o grande problema que eu vejo no EPUS? Claro que é uma diretriz ótima, excelente, e ele tenta fazer uma coisa para você não usar muito antibiótico, essa que é a grande realidade. Mas, às vezes, eu acho que o EPUS complica tanto que os médicos começam a desencanar de usar o EPUS, sabe? Começam a falar, putz, está muito complicado. Isso a gente está falando aqui entre otorrinos. Imagina passar esse tipo de diretriz para o clínico, que é quem realmente atende sinusite aguda e nasofaringite nos pronto-atendimentos, né? Então, eu acho que tudo que puder simplificar nessas questões de critérios são melhores. Mas, enfim, só para explicar o que o EPUS novo traz, aí isso eu achei uma coisa bem legal. Ele coloca assim, ó, definição da rinocinusite aguda.
aumento dos sintomas após 5 dias ou persistência dos sintomas com menos de 12 semanas. Após 10 dias, né? Desculpa que está com um negocinho na minha frente aqui. Após 10 dias com menos de 12 semanas. Então, na verdade, o que o EPOS está colocando é que a rinocinusite aguda pós-viral é, na verdade, a rinocinusite aguda. E que o começo da história é o resfriado comum. Então, acho que eles fizeram meio que um meia-culpa. Só que o problema do EPOS é que, como é feito a muitas mãos, esse gráfico aqui, que é do começo do capítulo de sinusite aguda, ele fala isso. Mas quando você pega capítulos mais posteriores, o critério de sinusite aguda é diferente. Esse que é o problema de diretriz. Então, do meu ponto de vista, eu acho que o que o EPOS quis dizer é... Deixa eu parar de passar. Aqui. O que ele quis dizer com o pós-viral, na verdade, é dizer que reforça que a sinusite é pós-IVAS. Entendeu? Acho que esse, para mim, o que eles querem dizer com o pós-viral, acho que o conceito inicial de pós-viral é isso. É que a rinocinusite aguda é após uma virose, após um resfriado, após uma IVAS. E não que rinocinusite aguda pós-viral seja uma entidade específica. Até porque não tem como a gente comprovar isso de uma maneira anatomopatológica, né? Não tem um substrato anatomopatológico que a defina. Mas esse slide é só um achismo meu. Tá? É a maneira que eu consegui interpretar essa questão do pós-viral com o EPOS novo. O EPOS antigo não falava nada disso. De 2012 não falava da pós-viral, mas não com esse gráfico aqui, não com essa explicação. Então, o que o EPOS novo traz daquela história do contínuo, da história natural, é que a gente começa com um resfriado comum, que depois do resfriado comum vai virar rinocinusite aguda, né, pós-viral ou pós-resfriado, que depois pode virar uma bacteriana e que só uma pequena parcela dessas bacterianas que realmente vai precisar de antibiótico. Então, de novo, o objetivo dessa complicação, entre aspas, é tudo para lembrar do uso racional de antibiótico, que, do meu ponto de vista, o primeiro tópico de uso racional é não use antibiótico na viral. Parece uma coisa boba, mas não é tão comum assim. Tem estudos que mostram, no mundo todo, nos Estados Unidos, por exemplo, tem estudo que mostra 98 ou 99% de prescrição de antibiótico em sinusite aguda. Aí você pensa assim, será que o americano é tão mais inteligente que a gente, que só vai no pronto-socorro quando é bacteriano? É claro que não, né? Os médicos de lá que estão dando antibiótico à torta direito. Então, acho que o problema principal é não dar antibiótico para viral. Isso eu falo muito para os meus alunos e para os meus residentes. Se você não der antibiótico na viral e der antibiótico na bacteriana, eu já estou feliz. Agora, se você ainda conseguir fazer a segunda linha, que nem toda bacteriana precisa de antibiótico, aí eu vou ficar mais feliz ainda. Aí vai ser o objetivo máximo de uma aula de sinusite aguda. Então, essa que é a ideia. E por isso mesmo, para simplificar, e como o problema maior é dar antibiótico na viral, do meu ponto de vista, por isso que eu prefiro usar o critério americano, que é esse daqui, ó. Como que eu diferencio a aguda viral de aguda bacteriana? Pela duração e evolução dos sintomas. Então, um quadro viral típico, ele cai nesse gráfico aqui, ó, que os sintomas aumentam muito no primeiro e segundo dia e depois vão caindo com o passar dos dias. Eu falo que isso eu até gosto de trazer, eu trabalho aqui em São Paulo, de segunda à tarde eu fico num pronto atendimento de otorrino. Então a gente acaba pegando, de um hospital privado, eu acabo pegando o paciente em quadro agudo, mais até do que eu pegaria no consultório. E o que eu falo para vocês e o que eu falo para meus alunos é, o paciente vem no pronto-socorro com 2 dias de história. Claro, tem alguns que vêm com 7, 8, mas a enorme maioria dos pacientes vem com 2 dias de história. Por quê? Porque o cara, com 2 dias é aqui, ó, o pico dos sintomas, é quando o paciente está com dor, com febre, dor no corpo, mal-estar. Ah, ele está vindo talvez pelo atestado? É claro que é. Quando a gente fica doente, a gente quer desmarcar tudo, a gente não consegue trabalhar direito. Imagina a pessoa que às vezes não é um trabalho só intelectual, o cara tem que fazer um trabalho físico também. Então, o atestado faz parte do nosso atendimento, tem que ter isso mesmo. Então, um quadro viral vai estar até o segundo dia e geralmente ele começa a melhorar. Depois do quinto dia, claramente ele tem que estar melhorando para você chamá-lo de viral. E se não encaixar nesse gráfico, se ele começar a ter uma ausência de melhora, então, aí sim, vamos supor que o cara veio com 7 dias e ainda está muito mal, ou se você conseguir caracterizar a dupla piora, aí sim a gente vai chamá-lo de bacteriano. E aqui eu falo que eu sempre faço essas duas perguntas para os meus residentes, duração e evolução. Então, na minha cabeça, quando está bem claro que é uma sinusite aguda, eu pergunto, quando começou? Se o paciente falar, faz 7 dias que começou,
uma semana. Eu pergunto para ele, mas hoje você acha que está melhor do que no começo ou você acha que está igual ao que você estava no começo? Com essa segunda pergunta de evolução, eu consigo separar se ele está no quadro viral ou se ele está no quadro bacteriano. E se o cara vier falando que está com 2 dias de história, né? Que estaria aqui, 2 dias de história é sempre viral? Não necessariamente. Cuidado, que se ele estiver aqui, ó, no 7º dia, bem aqui, e eu perguntar para ele quantos dias você está doente, esse paciente muitas vezes me responde 2 dias. Porque ele acha que a doença dele agora é só essa. Ó. Ele considera que essa outra foi uma outra doença, que ele melhorou e agora piorou de novo. Então, quando ele fala um tempo curto, eu sempre pergunto, e na semana passada você estava doente? Aí muitas vezes quando o cara está aqui ele fala, doutor, eu estava doente sim, mas eu já melhorei. Aí eu consigo classificar que é uma dupla piora. Então eu faço isso daqui e claro, eu não vou dar antibiótico para todo mundo. Então, mesmo que eu considere bacteriano, eu só vou entrar com antibiótico se realmente o cara está muito mal, está muito sintomático, está muito prostrado. Se não, eu faço, geralmente aí eu faço watchful waiting, eu dou aquela receita do antibiótico e peço para ele esperar, me manda um WhatsApp e a gente vai conversando. Isso no consultório é muito bom de fazer, os pacientes preferem, porque gasta menos, né? E tem a chance de não usar o antibiótico. Isso é uma das poucas coisas que a mídia nos ajudou. E como eles falaram muito de resistência bacteriana e superbactérias, os pacientes começaram a ficar com medo de usar antibiótico também, coisa que quando era residente era o contrário, o cara queria antibiótico para tudo. Bom, e aí vamos falar do tratamento. Deixa eu só tirar meu vídeo aqui da frente. Olha quanta coisa, como mudou, né, de um guideline para o outro. Esse primeiro 2015 é o americano mesmo, esse símbolo aqui. Esse de 2016 não é bem um guideline, mas é uma compilação de médicos, de pesquisadores, no caso aí, que viram as evidências. Por que não é um guideline? Porque nos Estados Unidos, para ter guideline, você precisa ter representante dos pacientes, representante das empresas, representante do governo, tem que ter várias entidades estabelecidas para fazer o guideline. Esse daqui não, esse daqui foi só médico revisando a evidência. Olha como muda muito. Aqui eu quero focar 2 coisas para viral. O que tem mais estabelecido é a irrigação, mas mesmo assim é opção, tá? Lavar o nariz com soro, eu sempre recomendo. Eu não recomendo aquelas lavagens de volume, até porque é um quadro agudo. Eu falo pro cara ou jogar com seringa ou comprar aqueles sprays de soro, mas é opção, não é obrigação, vamos dizer assim. Corticoide spray, ó, o europeu, isso é uma briga entre europeu e americano. O europeu é contra para viral e o americano é a favor. Por quê? Corticoide tópico em spray melhora o quadro viral? Melhora, mas ele melhora muito pouquinho. Então, às vezes, se você colocar numa balança custo-benefício, talvez não seja tão válido você prescrever corticoide tópico na viral. Tem alguns autores que falam para prescrever o corticoide tópico na viral, no caso, igual o americano fala aqui, porque ele poderia prevenir aquela transformação para bacteriana, porque vai desinflamar o nariz, não vai dar aquele bloqueio por muitos dias e talvez melhorasse para não virar bacteriano. Mas, eu vou ser bem sincero, eu não uso corticoide spray de rotina, assim, nos quadros agudos. Eu vou explicar mais ou menos isso para frente. E aqui outra coisa que eu queria mostrar é corticoide oral. Corticoide oral, gente, evitem. Eu sei que o Torrino adora, eu adoro também corticoide oral, mas o problema é que corticoide oral, por ser venda sem receita, o paciente começa a entender que corticoide oral serve para alergia, para rinite, para dermatite, para sinusite, para IVAs, para tudo. Então, ele é o remédio que é o antiviral, é o antitussígeno, é o antialérgico, anti qualquer coisa. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado na prescrição dos corticoides orais para os pacientes, sabe? Porque a gente acha que está prescrevendo para ele uma vez só, mas ele usa muito mais vezes. Dos outros remédios, meus queridos, principalmente aí para os residentes, vocês podem usá-los, a grande maioria, tirando aqui vapor e umidificador, que não, é um A menos, né, negativo, o resto vocês podem usar tudo, e essa que é a grande ideia do quadro agudo. Você tem que dar um sintomático, mas não pode ser um sintomático geral. Você tem que dar um sintomático pro sintoma do paciente. Então, uma coisa que eu falo, eu pergunto meus pacientes de sinusite aguda, quando na minha cabeça é um quadro agudo, sinusal, tal, eu pergunto, de tudo isso que o senhor me falou, qual que é o pior sintoma? Porque vai ter paciente que vai te procurar com sinusite aguda porque está muito entupido. É melhor dar um descongestionante.
Vai ter paciente que vai te procurar porque está com muita secreção, é melhor reforçar a lavagem. Vai ter paciente que vai te procurar porque está com muita dor, é melhor dar um analgésico. Então, você tem que fazer um jogo de cintura aí e dar o melhor remédio para aquele paciente que está na sua frente, e não ter uma prescrição genérica ou geral para todos as sinusites, tá bom? Continuando ainda, o EPOS trouxe alguns medicamentos para prevenção. Olha que interessante, parece que probiótico pode ter alguma coisa a ver, vitamina C também, apesar da dose ter que ser muito alta. Exercícios, legal, né? Exercício de moderada intensidade, melhora a imunidade, porque exercício de alta intensidade, ele diminui a imunidade, tomem cuidado. Então tem algumas coisas para prevenção. E a lavagem nasal também ajuda bem para prevenção. E da pós-viral? Bom, da pós-viral aqui não vai ter, porque o americano não acredita nessa entidade. Então só tem no EPOS. E aí que muda um pouquinho. Na pós-viral ele começa a falar do corticoide tópico. Então o europeu fala para não usar o corticoide tópico na viral e para você começar a tentar usá-lo na pós-viral. Corticoide oral ele deixa bem claro que é recomendação contra. E aí começa a ter impacto da fitomedicina, no caso aqui é o pelargonium, para tentar melhorar os sintomas também. E para a bacteriana, a grande diferença aqui da bacteriana vai ser para o antibiótico, que lá em 2015 era recomendação, 2016 virou opção, e nesse EPOS novo ele nem dá algum grau de recomendação. Ele fala que pode ser que sim, pode ser que não, considerar a necessidade, que é o que eu faço na minha prática. Eu vejo, quando eu enquadro ele como bacteriano, eu vejo se ele realmente está mal, está muito sintomático, está muito toxemiado, aí eu entro com antibiótico. Se eu enquadrei como bacteriano, mas ele está bem, eu dou sintomático só, eu não vou no antibiótico não, tá bom? Muito bem. Aqui eu paro a parte de sinusite aguda, vamos para a sinusite crônica agora do EPOS. Então, sinusite crônica, esse slide vocês já viram em aula de todo mundo, né? A sinusite crônica é um grande balaio de gato aí, um grande guarda-chuva que tem um monte de sinusites diferentes, porque a definição é só clínica. Qualquer paciente que tiver obstrução nasal, rinorreia por mais do que 3 meses, vai ser um sinusítico crônico. Só que desde 2015, isso daqui foi o Barack Obama que lançou essa iniciativa de Precision Medicine, que é a medicina de precisão, porque o que ele fala, essa iniciativa? A gente sempre faz estudo, e médico é muito cartesiano e muito estatístico, né? A gente acaba sempre tendo que tentar cair no meio da curva de Gauss. Então, claro que isso daí vai melhorar para a maioria dos pacientes, mas vão ter aqueles pacientes nos cantos que não vai se beneficiar daquele tratamento genérico, vamos dizer assim. Então, a iniciativa de medicina de precisão quer tentar trocar a nossa ideia de tamanho único da roupa para o tamanho personalizado. Então a gente vai sair do one size fits all, né, que eles falam lá nos Estados Unidos, para o tailored approach. Então a gente vai tentar fazer uma coisa direcionada para esse paciente. E isso cai bem de acordo com o que a gente já tem falado há, pelo menos, acho que uns 5 anos que a gente tem falado de fenotipar e endotipar. Esse trabalho que eu coloquei é de 2013, então já são 7 anos aí que tem se falado bastante em fenotipar e endotipar. Então, basicamente, fenotipar são as características observáveis, né? Que é asma, rinite, fumo, intolerância à aspirina, intolerância anti-inflamatória, coisas que você pergunta e tem uma resposta fácil. Já endotipar seriam os marcadores, então teria que ver na patologia, teria que ver no sangue, essas coisas. E por que eu tenho que fazer isso? Primeiro, para entender como que é essa sinusite desse nosso paciente. Com isso, eu consigo predizer o quanto vai ter de sucesso ou não. Isso é uma coisa muito importante para a cabeça do paciente, saber qual é a evolução natural e se ele vai melhorar ou não. E também, com isso, eu consigo otimizar e individualizar a terapia, que é o Precision Medicine Initiative. Como que eu posso fazer isso? A primeira fenotipagem é a sem pólipo com pólipo, que os otorrinos aqui estão carecas de saber, não tem muito segredo nisso. Só para mostrar o que a gente tem lá na escola sobre... isso, antes disso, perdão. Quando eu vou fazer uma diferenciação de com pólipos, sem pólipos, eu posso usar tudo isso daqui para fazer diferenciação de com e sem pólipos, mas, na verdade, só para dar um exemplo, rinorreia e facialgia é um sintoma mais típico da sem pólipos. Mas eu não tenho isso na com pólipos? Tem. Obstrução nasal e hiposmia é mais comum com pólipos. Quer dizer que eu não tenho na sem pólipos? Não, eu tenho também. Então esse que é o grande problema. Eu não consigo fazer uma diferenciação
tão grande usando esses critérios todos de com pólipo e sem pólipo. Aí que está a questão que o EPOS começou a bater nesse ano. Lá na escola, por exemplo, a gente conseguiu levantar, em 5 anos aqui de prontuário eletrônico, 482 pacientes com CID relacionado à sinusite, e a gente conseguiu separar 380 que realmente tinha prontuário completo e a sinusite confirmada com endoscopia e tomografia. Olha que interessante. A gente tem uma proporção maior de com pólipos para homens, apesar que está muito próximo. Aqui a gente tem muito mais mulher no sem pólipos. A idade realmente bate com a literatura, lá em torno dos 50 anos. E aí, a gente tem aqui também várias características. Eu já vou passar para facilitar. Desculpem, errei a sincronia, como é que fala aqui? A animação. A gente tem esses critérios de diferença significante entre sem e com pólipos. Então, realmente, asma é muito mais frequente na com pólipos, intolerância à aspirina, intolerância anti-inflamatória, intolerância de pirona e a doença respiratória exacerbada por anti-inflamatório é bem mais comum mesmo nas com pólipos. Mas mesmo assim a gente não consegue às vezes fazer uma diferenciação tão grande. Muito bem, voltando para o EPOS. O que o EPOS trouxe de novidade, que também não é tão novidade, se vocês forem ver bem, o grupo do Harvey fala disso desde 2010, mas entrou agora no EPOS de 2020. Então, o que ele fala? Você tem que tentar achar uma causa provável. Então, uma bola fúngica tem uma causa, vou resolver. Uma sinusite odontogênica tem uma causa, vou resolver. Se você achar uma causa provável, eu chamo isso de sinusite secundária. E aí eu vou tratar a causa de base. A gente já faz isso desde a época do Hermílio de Lima, mas agora está no papel, e como eles que colocaram, agora ficou mais famoso. Mas a gente já faz isso há muitos anos. Então, todos nós aqui no Brasil. Então, se você achar uma doença de base, uma causa, você trata a causa. Se você não achar causa, aí que é o grande problema, que você vai ter que fazer um tratamento mais geral. E aí, só para vocês terem uma ideia da proporção, lá na escola, 94% dos pacientes com sinusite crônica a gente não tem causa, é primária. Então, só 6% realmente tem uma causa estabelecida para eu tratar. E aqui começa, então, a novidade do EPOS. Ele faz uma diferenciação e agora ele não fala mais de com pólipo e sem pólipo, que tinha no EPOS de 2012, né, que tinha um capítulo só para com pólipos e um capítulo só para sem pólipos. Agora não tem mais. Agora ele chama de doença localizada ou doença difusa. E aqui só para mostrar, não precisa decorar isso não, mas só para mostrar que na secundária você tenta achar alguma causa. Então, odontogênico, bola fúngica, tumor, cinesia primária, fibrose, Wegener, Churg-Strauss e imunodeficiências. Então, são as causas mais raras, mas que quando a gente encontra essas causas, a gente precisa abordá-las. Já na sinusite primária, que acho que é o mais importante aqui para a gente, então, de novo, diferencia em localizado e difuso, e a outra diferenciação é se tem resposta tipo TH2 ou não. Isso eu vou falar mais para frente como determinar isso. Que aí você consegue separar esses grupos, esses fenótipos. Seria a fúngica alérgica, uma sinusite isolada, a crônica eosinofílica, a doença atópica do compartimento central. Então, eu vou explicar isso agora. Essa é a grande diferença do EPOS 2020 para o EPOS 2012. Isso, para mim, foi uma mudança que eles fizeram assim de filosofia, que é isso daqui. Ó. Essa classificação, para quem participou daquele congresso online do Renato e do Otavinho no ano passado, que o Harvey veio, o Harvey falou bastante disso, porque foram os estudos dele, a Jéssica, que é do grupo dele lá. Então, ele coloca que, basicamente, as crônicas eu consigo diferenciar em 3 fenótipos, que seria a doença atópica do compartimento central, que geralmente é um paciente mais jovem, ó, isso aqui a faixa etária, a crônica eosinofílica, que é em torno dos 40, 50 anos, e a crônica não eosinofílica, que seria mais velho. Perdão. Como que eu diferencio? Então, essa é a novidade grande. A atópica do compartimento central, geralmente é o cara que já vem alérgico desde criança, então o início é precoce. É um paciente que tem rinite alérgica, é o cara que quando você dá corticoide melhora, não costuma ter a hiposmia, ele tem falando bastante de hiposmia, né, por causa do Covid, não costuma ter hiposmia, anosmia, geralmente tem outras atopias e costuma ter asma de infância, então aquele paciente que é alérgico de criança. E que vai ter, geralmente, 1 ou 2 alérgenos bem positivões mesmo, quando faz o prick test ou o RAST. A crônica eosinofílica já começa de adulto, não costuma começar de... É o cara que, quando era criança, às vezes nem tinha alergia. Ou tinha alergia quando era criança e melhorou, aquele cara que melhora depois de adulto.
E é muito comum ter essa história, que o cara era normal e de repente ficou gripado, resfriado, teve uma sinusite e depois nunca mais melhorou. Ou aquele cara que tinha uma por ano, começou a ter 2 por ano, de repente teve 4 e aí não melhorou mais. Então ele é o cara que era normal e ficou doente. Esse já tem mais hiposmia e esse é muito corticoide dependente. Então o cara, aquele cara que toma antibiótico, toma corticoide, resolve o problema dele. Aí resolve entre aspas, né? Depois ele piora de novo. Ele costuma ter essa asma de adulto, ou até uma asma tosse variante, que é uma asma corticoide dependente, uma tosse corticoide dependente. Ele pode ter intolerância também a anti-inflamatório e a álcool, tá? E até alguns alimentos, além do álcool, porque tem muito salicilato nos alimentos. Então, o álcool, vinho principalmente, né, tem bastante. E a crônica não eosinofílica já é um paciente mais idoso, de início mais tardio. 50 não é idoso ainda, mas de início mais tardio. Geralmente mulher de peso aumentado, não é corticoide dependente, tá? Aquele paciente que você dá corticoide não melhora, não tem atopia, mas pode ter asma, e aquela asma chata de tratar. Então, com isso, a gente consegue, na nossa cabeça, a gente até consegue lembrar do consultório de alguns pacientes que vocês atenderam nessas condições. E que mais? Como que eu diferencio? Aqui é o legal do compartimento central, que geralmente você vai ter um tomo que eles chamam de sinal do halo, que seria um halo preto ao redor da doença. Por quê? Porque a doença é central. É assim, ó, ele pega essa parte. Quantos de nós já não operou paciente assim, que tinha pólipo, inclusive, e aí você opera e praticamente cura o paciente? Aí você fala, pô, o Makoto é louco, ele fica falando que sinusite crônica tem que tratar a vida inteira, que o paciente não melhora. Eu opero um monte de paciente no consultório que resolvi com a cirurgia. Por quê? Porque provavelmente, isso eu vejo na minha realidade, no meu consultório eu tenho muito mais paciente de compartimento central do que de crônica eosinofílica. Diferentemente da escola, que na escola é 90% também de crônica eosinofílica. Então, provavelmente, o que a gente está atendendo no consultório é essa sinusite crônica, que é mais leve mesmo e resolve melhor. Além disso, se você fizer, quando você opera, manda para o AP, você vai ver que a eosinofilia é alta, mas geralmente não tem eosinófilo no sangue, e esse é muito alérgico, né? Então ele vai ter IgE total específica bem alta. A crônica eosinofílica, a diferenciação aqui é mais chata, porque tem que ser pela patologia. Isso demorou até aqui na escola para eu convencer o patologista a fazer essa diferenciação, que tem que pegar campo de grande aumento, geralmente é 400 vezes, e vai ver se tem mais ou menos do que 10 eosinófilos por campo. Esses caras aqui costumam ter mais do que 50 eosinófilos por campo. E também a eosinofilia sérica maior do que 300, esse paciente acaba tendo. Então, o que a gente faz lá na escola? A gente faz isso, hoje em dia a gente está fazendo isso daqui para diferenciar esses fenótipos. O exame de sangue, que todo mundo faz, a gente vê o eosinófilo ser maior do que 300, a IgE total ser maior do que 100, a gente faz o prick test, né? Ou se vocês quiserem, façam o RAST para essas substâncias. Isso daqui quem me passou foi a professora Vilma, tá? O que eles estão fazendo em Ribeirão também. E essa é a parte mais chata, que precisa conversar com o patologista para ele fazer essa contagem. Aí você tem mais ou menos do que 10 eosinófilos por campo de grande aumento, tá bom? Muito bem. Então, isso é a mudança, a grande mudança que tem no EPOS de 2020, tá? O objetivo do tratamento é controle clínico da doença. E o que é controle clínico? Isso vem do EPOS antigo, de 2012, que a gente fala, isso a gente usa no consultório sem querer, né? Controle clínico é quando o paciente não tem sintoma que incomoda, quando você passa um endoscópio e a mucosa está boa, está bonita na endoscopia, e obviamente sem uso de medicação sistêmica. Não posso falar que o paciente está controlado se você está dando diprospan todo mês. Isso não é controle da doença. Controle da doença é o paciente ficar bem, a mucosa ficar bem, só com terapia tópica, sem ter que ficar dando muita coisa sistêmica. E o que o EPOS novo trouxe de diferente, esses critérios já tinham, eu não vou focar muito neles, mas eles colocam que você pode dar nota também. Então isso para universidade, para nível acadêmico, vale bem a pena. Só para entender, ó. Ele usa critérios de sintomas, são 5 sintomas, os 4 básicos mais o sono. Então eu não posso ter repercussão nesses sintomas, isso é igual o da rinite. Eu tenho que fazer uma endoscopia nasal em que a mucosa tem que estar boa, né, normal ou quase normal, e eu não posso estar usando muito tratamento de resgate, porque senão ele não é mais controlado. Aí ele acaba sendo parcialmente controlado ou descontrolado, a depender da quantidade de critérios. Só para vocês terem uma ideia, lá na escola, olha que interessante,
mais da metade dos pacientes que a gente continua acompanhando de sinusite crônica, eles são sintomáticos. Então, se eu usar só sintomas, se eu só perguntar para o paciente, está tudo bem? Eu só vou dizer que está tudo bem em 20%. Só que, dá uma olhada, aí quando eu faço endoscopia nesses caras, 70% não está tudo bem. Esse slide é para mostrar para vocês que paciente de sinusite crônica, você tem que falar para ele voltar para o seu consultório. Se ele estiver super bem, fala, ó, volta a cada meio ano que eu preciso fazer um exame no seu nariz para saber se está tudo bem. Isso no que está tudo bem, que nos que não estão tudo bem tem que voltar mais precoce, mas não dá para dar alta, tá, em paciente com sinusite crônica. Você precisa acompanhar um tempinho para ver se essa mucosa não vai piorar. E essa mucosa piora antes de piorar os sintomas. Então essa que é o recado que eu deixo nesse slide. Então quando eu junto as duas coisas, olha a diferença, ó, o controle cai para 7%. E aí, quando eu junto ainda, isso para mostrar a importância da endoscopia, quando eu junto o uso de medicações, ó, o geral dá que 54% é descontrolado. Então, é o que eu falei, as sinusites crônicas lá do setor de rinologia são aquelas sinusites brabas. No consultório, graças a Deus, a maioria não é assim. A maioria é mais para a doença atópica do compartimento central do que para essa eosinofílica. E aí, como que eu vou atingir esse controle clínico? Fazendo aquela terapia sanduíche da professora Fockens, que é fazer um tratamento clínico, ir para a cirurgia, se ele não melhorar, e daí ir para a terapia tópica depois da cirurgia. Vou explicar um pouquinho rapidamente o que o EPS tem dessas coisas. Então, perdão, primeiro do tratamento clínico máximo. O que é tratamento clínico máximo? É juntar um monte de remédio para ver se resolve aí o problema do paciente. Só que isso não tem consenso, tá? Isso vem desde o EPOS de 2012, não tem consenso em o que é tratamento clínico máximo. O que a gente faz? O que o EPOS traz, então, de tratamento clínico máximo? Isso eu vou focar um pouquinho. Ó. Antibiótico, tudo incerto para sinusite crônica, então talvez não seja muito bom. Corticoide spray, recomendado. Acho que é o único que ele põe, um dos únicos que eles põem como recomendação. Olha que interessante. Você fala tanto de irrigação de corticoide, mas eles ainda não conseguiram fazer grau de recomendação porque a qualidade da evidência ainda não é boa para isso. Implante de corticoide no etimoide é uma opção. A gente não tem no Brasil, então nem vou focar nisso. Olha os outros remédios. Recomendação contra, sem recomendação. Aqueles colocaram os imunobiológicos como recomendação, vou falar no finalzinho da aula. Que mais? Probiótico, mucoativo, ó, tudo sem recomendação ou recomendação contra. As irrigações, soro fisiológico e ringalactato são recomendados. Xilitol e aluronato e xiloglucana sem recomendação. Hipertônico e baby shampoo é contra, tá? Agora, na outra era recomendado. E alta temperatura, mel e dexpantenol também é recomendação contra. Dexpantenol é o hipogloss. Recomendação contra. Em resumo, o que a gente tem então de recomendação? Corticoide tópico spray, corticoide de implante etimoidal e dessensibilização na DREA pode ser opções, e os imunobiológicos são recomendações, e irrigação com soro recomendação. Então, o que eu tenho mesmo embasado são essas coisas aqui no EPOS novo. Tá? Então, isso que talvez a gente pudesse utilizar mais. E aí eu vou fazer uma comparação com as outras diretrizes. Olha como as coisas vão mudando. Né? Irrigação nasal para os americanos é recomendação forte. Para o EPOS caiu para nível de recomendação. Corticoide tópico spray, ambos não, né? Os três aqui concordam, ambos que eu digo, os americanos e os europeus concordam. Corticoide oral, para polipose aqui do International Consensus Statement, ele fala que sim, mas para crônica ele fala que não tem evidência. Implante etimoidal, opção para todo mundo. Dessensibilização caiu, né, de recomendação para opção. Antibiótico oral longo prazo era opção para o americano, mas para o europeu é incerto. Antileucotrieno para sinusite crônica, infelizmente, é tudo ou opção ou recomendação contra. E os imunobiológicos não eram abordados na época porque ainda não tinha. O que a gente tem na escola? O que é o nosso tratamento clínico máximo? Basicamente é corticoide oral, corticoide spray e lavagem nasal. Isso aqui a gente tem dados desde 2013 com isso, então esses especificamente são mais recentes desse levantamento da Gabi e da Érica em 2020. Mas, então a gente tem usado muito menos antibiótico oral do que a gente usava antigamente. Aqui só para mostrar para vocês que a terapia medicamentosa é muito boa.
só para vocês terem uma ideia, quando a gente vê nossos dados, compara a terapia máxima, porque eu uso corticoide oral, com a terapia tópica de irrigação e o spray nasal, essa terapia máxima, o efeito é muito maior do que o efeito das terapias tópicas. Não tem jeito, né? Se dá corticoide por boca, resolve muito. Então ele melhora SNOT, melhora Land-Kennedy. Tempo médio desses pacientes foram de 3 meses, com sucesso de curto prazo de 70%, é muito alto. Só que em longo prazo isso cai para 1/3, 1/4 dos pacientes. Então a pergunta é, será que eu tenho que ficar, até quando eu tenho que ficar dando remédio, dando remédio, dando remédio? Então, hoje em dia, a gente já sabe que eu não chamo mais de... Isso desde da diretriz aqui do americano de 2016, a gente já sabe que não tem que fazer terapia máxima. Eu tenho que fazer terapia apropriada. Eu vou tratar com remédio, mas se esse paciente começar a não melhorar muito, é melhor ir para a cirurgia, tá? E o europeu, o EPUS desse ano, ele mostra que tem mesmo que ir para a cirurgia, porque se você começa a demorar para operar esse paciente, a sinusite crônica dele vai piorando, porque você aumenta a carga de inflamação. Então é melhor operar logo. Paciente de sinusite crônica é bom você operar logo. O que em 2016 os americanos falavam? Falavam isso, ó, que para sinusite crônica eu tinha que usar soro, que era a recomendação forte, corticoide spray, corticoide irrigação opção e macrolídeos opção. Para polipose, o americano lá de 2016 mandava usar soro fisiológico, spray de corticoide, corticoide oral, de sensibilização e podia pensar em macrolídeo antileucotrieno. Na sinusite crônica, se ele falhasse, você podia tentar uma última chance com antibiótico oral, apesar de não ter evidência de curto prazo, e o corticoide oral também, apesar de não ter evidência. E se falhar nessa segunda tentativa, ou na polipose, se já falhar na primeira, vai para a cirurgia. Então esse é um recado que eu gostaria de deixar. Sinusite crônica, você tenta tratar, mas se não está melhorando muito, vai para a cirurgia. Por quê? Porque abrindo os seios, aí melhora tudo, melhora inclusive o tratamento. O que o EPUS desse ano traz? Traz isso, ó. Se for aquela sinusite localizada, que é aquele quadro isolado que você não sabe nem se é tumor, né? Às vezes você está tratando e acha que é tumor. Esse cara é melhor tomografar e operar. Então, pólipo unilateral, essas coisas unilaterais, é melhor operar de cara. E as coisas difusas, que aí são mais inflamatórias, aí sim, você pode tentar soro, corticoide spray, talvez irrigação, considerar corticoide oral, e se falhar, você pensa se vale a pena tentar de novo a terapia clínica apropriada, ou se já vale a pena ir para a cirurgia endoscópica. Então, vocês viram que está mudando, cada vez mais a evidência mostra que é melhor operar logo, tá bom? Bom, aqui então a gente acaba o tratamento máximo. Eu não vou falar de cirurgia hoje, até por causa do tempo. Eu vou falar agora um pouco da TOP, e também porque o EPUS novo não trouxe grandes novidades em relação à cirurgia, tá? O máximo que eles colocam é em relação à extensão da cirurgia, mas não é uma discussão só, não é uma recomendação. Então, para terapia tópica, a gente tem essas opções. Aqui é a Jéssica aí do Sul. Ela está fazendo fellow de rinocepto aqui na escola. Você tem o alto volume e alta pressão, que é Squeeze Bottle. Você pode ter alto volume e baixa pressão. Esse é o Jonatas, que é meu fellow de endoscópica, que é o Netpot, né, o Lota. E você tem alto volume, que pode ter alta ou baixa pressão, que é o Nozzle, que é um biquinho que uma médica aqui, acho que é de Indaiatuba, se eu não me engano, ela criou. E adapta isso no frasco de soro e aperta. E você pode usar seringa grande também, 20 ml, 50 ml, 60 ml, mas será que isso é mesmo alto volume e alta pressão? Não, obviamente que não é igual a esses, mas um estudo aqui do Guilherme, no grupo do professor Aldistan, mostrou que realmente se você, se você suturar a concha média, depois da cirurgia, usar a seringa vai ter uma penetração muito boa, igualzinho o Squeeze Bottle. Então, na verdade, se eu der aquele ponto juntando as conchas médias, vai ficar igual. Aí vale a pena, se você não tiver o Squeeze Bottle, você pode fazer a seringa tranquilo. Então, o que o EPUS novo traz em relação à irrigação? Ele recomenda soro fisiológico, Ringer lactato ou corticosteroide. Não tem recomendação para antibiótico na irrigação, para xilitol na irrigação, para hialuronato de sódio na irrigação, para xiloglucano. E isso a gente não usa muito no Brasil, né? E é recomendação contra hipertônica, antifúngico, descongestionante, baby shampoo, né? O shampoo Johnson, mel e altas temperaturas. Tá? Então, na prática, o que a gente tem aqui, por enquanto, é soro e corticoide. É o que a gente faz mesmo no Brasil.
Isso aqui, esse slide, acho que a maioria de vocês já conhecem, que eu mostro bastante em aula, foi quando a gente começou a fazer essa irrigação em alto volume lá na escola, e acho que isso é um papel fundamental mesmo lá da Escola Paulista e das universidades em geral, que a gente tenta fazer ciência à medida do possível para trazer para o otorrino do dia a dia mesmo. Então, eu faço minhas invencionices lá para tentar melhorar meus pacientes lá, para trazer para todo mundo. Acho que quanto mais gente usar, melhor. Então, qual que era o problema nessa época? O Pulmicort, que é o remédio que a gente usa nos Estados Unidos, usa no mundo todo, é muito caro aqui no Brasil. Então, a gente teve que fazer umas maracutaias aí para conseguir usar o corticoide. Realmente, quando a gente conseguiu usar o corticoide, naquele paciente que não estava indo bem com o spray, 80% melhorava com a irrigação. Então, era uma coisa fantástica. Era aqueles pacientes que a gente não resolvia com nada. E a prescrição internacional é essa, a budesonida ampola, que é o Pulmicort, 0,5 miligrama por ml, como tem 2 ml na ampola, você vai ter 1 miligrama. E você coloca em 250 ml de soro e esguicha lá no seu nariz. Opção, o metazona em cápsulas, por exemplo. Só que isso daqui, meus queridos, isso daqui dá uns R$150 por mês. Só isso daqui. Então, o nosso paciente na escola, no mínimo, né? O nosso paciente na escola não tem essa condição. Então, o que a gente conseguiu fazer é essa solução de budesonida manipulada na glicerina. E a outra opção é você usar creme de betametasona ou creme de mometasona, que são mais baratos também. Eu vou explicar tudo isso daqui mais para frente. E olha a situação. Para o nosso paciente, às vezes é caro o soro também, porque ele vai usar meio litro de soro a cada 2 dias. Isso dá 15 litros de soro por mês. Se você considerar que esse soro está uns R$5, vai dar um valor meio caro, às vezes, para o nosso paciente, infelizmente. Então, a gente tinha que fazer opção até para o soro, que é o soro alcalino. É uma solução de Parsons aqui adaptada, que a gente usa 250 ml com sal, 1 colher de chá bem rasinha, e bicarbonato de sódio, 1 colher de chá bem rasinha, para deixar alcalino esse soro, porque para a mucosa do nariz é melhor do que o ácido. E aqui, ó, isso aqui eu botei no meu Instagram, botei no YouTube também hoje, e vocês podem achar, isso aqui como faz a preparação da budesonida manipulada, para você poder mandar para uma farmácia de manipulação e ver se eles fazem. Isso daqui, meus queridos, vocês podem achar nesse site aqui, ó, rinoepm.com.br/rotinas. Vocês vão achar essas rotinas que a gente tem. Pode dar o download aí, baixar essa orientação e manda numa farmácia de manipulação para vocês poderem usar. Além disso, essa é a nossa orientação de como fazer o soro para os nossos pacientes. Ó. Então, tem tanto a parte do soro, vou passar rápido, que também eu deixei disponível para vocês, como fazer a medicação e que frascos usar. Isso aqui eu uso na escola e no meu consultório. Eu uso o mesmo folheto. Vocês também acham aqui no rinoepm.com.br/rotinas. Podem pegar, adaptem para vocês, né? Obviamente, pode tirar o logo, tudo, põe do seu consultório e usa para os seus pacientes. Então, o que eu queria mostrar? Deixa eu só passar esse daqui, eu quero mostrar aqui. Esses são nossos pacientes, só para colocar, a gente colocou bastante pacientes, bastante tratamentos, e realmente o tratamento de irrigação melhora bem, ele melhora mais o cara com pólipos, perdão, ó, você vê diferença significante, no sem pólipos a melhora não foi tão evidente. Isso que eu queria mostrar, esse slide, ó. Nas aulas anteriores eu falava para usar o creme, mas a gente fez um levantamento dos nossos dados e a melhora com a budesonida irrigada é muito maior do que a melhora com o creme. Então, na verdade, a gente começou isso, claro, para o Lunt Kennedy, para endoscopia, para o SNOT não fez diferença, mas para endoscopia, dá uma olhada, ó, a melhora é muito mais evidente. Então, a gente começou a perceber, deixa eu passar aqui, a gente começou a perceber isso daqui, ó, que o grupo mais inflamado melhora mais, isso já está na literatura, mas esse é o mais importante. A budesonida manipulada pareceu ser melhor do que o creme diluído. A minha impressão é que o creme, às vezes, não dissolve tão bem. Pomada, então, zero, né? Não dissolve nunca. Mas o creme talvez não dissolva tão bem. E aí, por isso que esse foi um dos motivos principais de eu começar a divulgar essa manipulação da budesonida mais abertamente, porque eu percebi que aquilo que eu estava falando, usa o creme, eu acho que não é tão bom assim. É melhor usar a budesonida mesmo. Tá?
Muito bem, mesmo assim a recomendação do EPUS novo é que não há dados suficientes para mostrar que o alto volume é mais eficaz do que o spray nasal. Por quê? Porque a gente mistura alhos com bugalhos, né? A gente mistura muitas sinusites crônicas no mesmo balaio, então a gente não consegue às vezes dar uma evidência tão boa. Olha que legal, o EPUS novo fala um pouco de gestação, para você manter o corticoide tópico nasal nas gestações, pode dar o corticoide oral em ciclo curto depois do primeiro trimestre, mas sempre contata o obstetra, tá? Não assume essa bronca sozinho, não. E recomendação contra essa irrigação off-label, não é para usar, não é para usar antileucotrieno, e se estiver fazendo desensibilização é para parar, tá? Muito bem. E aquele cara que não melhora com a cirurgia e com a irrigação? Se for o compartimento central, talvez valha a pena você ir para imunoterapia. Se você faz, ótimo, se não, manda para um alergista para fazer vacina. Ou talvez seja o caso de usar um omalizumab, né? Um anti-IgE, um imunobiológico. No cara da crônica eosinofílica, que é aquela sinusite mais braba, talvez você possa usar aí um corticoide oral 2, 3 vezes por ano. Tem alguns pacientes que precisam de uso contínuo até. Mas esse cara, aí talvez seja melhor mudar para o imunobiológico. No caso da DREA, vale a pena usar montelukast de sensibilização e pensar em nova cirurgia se começar a bloquear de novo. E na não eosinofílica, esse que vale a pena entrar com macrolídeo de longo prazo. Então, esse é o momento para pensar em claritromicina aí longo prazo. E esse é o momento para pensar em xilitol. Aquele xilitol que a gente tem no mercado de spray nasal, ele não funciona para sinusite crônica, tá? Então, nesses casos, você teria que fazer a irrigação, 250 ml, colocar 12 miligramas de xilitol, dissolver bem e jogar no nariz, porque tem que ser lavagem de alto volume. Mas pensar também nesse cara se não é algum outro tipo de sinusite, se não é uma granulomatose que você não pegou no começo. Então, tem que pensar nessas coisas também. O EPUS novo falou um pouquinho de imunobiológicos. Eu sei que essa não é uma realidade tão grande no Brasil, não é a minha também, tá? Os pacientes que eu tenho que usaram imunobiológico foi porque usaram por outros motivos, ó. Porque tinha asma grave, porque tinha Churg-Strauss. Não sei porque eu tenho bastante paciente com dermatite atópica que usou imunobiológico e acaba melhorando também para a sinusite crônica. Mas os imunobiológicos eles vão atuar em várias áreas, ou no IgE, ou no IL-5, ou no IL-4. E o que vocês precisam saber do EPUS novo é que o anti-IL-4 é o único que tem realmente recomendação no Brasil, pelo menos para uso em polipose. Os outros não têm recomendação para uso em sinusite crônica polipose, apesar aqui tem no exterior, mas não tem no Brasil, tá bom? E aí como que você vai usar o imunobiológico? É o cara que você já operou, então ele não vai salvar você da cirurgia. Você já operou, fez terapia tópica e mesmo assim está com muito pólipo. E mais 3 critérios. Ou uma evidência de inflamação muito forte, ou aquele cara que eu falei que tem que ficar usando corticoide oral muito tempo, ou pior ainda, o cara não pode usar corticoide oral. O cara que está mal, então, por exemplo, um SNOT maior do que 40, um cara que está com muita alteração de olfato, ou o cara que tem uma asma já mais grave. Então, é um paciente pior, não é para qualquer paciente que você vai com imunobiológico. E aí, isso é para mostrar um caso de uma amiga minha, a Alessandra Zanoni, ela está morando na Alemanha agora. Acho que é em Hannover que ela está morando. Então, ela tá num serviço de otorrino lá e ela mostrou esse caso para mim, ó. Um paciente já operado várias vezes, sem controle com medicação oral, com medicação tópica. Olha como ficou esse paciente depois de 4 doses do dupilumab de 300 mg subcutâneo, uma dose a cada 2 semanas. Parece que ele foi operado. Então, claro, tem que ser um paciente que já operou, aí não está controlando, você usa o imunobiológico, o negócio é fantástico mesmo. E o pessoal que tem usado o dupilumab, eu não tenho conflito de interesse aí com a empresa, nada disso. O pessoal que está usando fala que é muito bom. O problema é que é caríssimo, né? Se eu não me engano, acho que cada dose dessas, acho que era R$4.000. Então, dá R$8.000 por mês aí de tratamento. Não é uma coisa viável para a enorme maioria de nós. E a última coisa que para trazer aqui do EPUS novo, ele fala de prevenção. Então, ele fala que eu posso ter prevenção primária, secundária e terciária na sinusite crônica. Isso vai tudo de acordo lá com o Precision Medicine Initiative. Então, a prevenção primária é para tentar diminuir a incidência. A prevenção secundária é para diminuir a prevalência da doença. E a prevenção terciária é para reduzir o impacto da doença já bem estabelecida. Perdão.
Para reduzir a incidência, na sinusite crônica, eu teria que diminuir a exposição a fator de risco. Então, tirar tabagismo, tomar cuidado com o fator ocupacional ambiental. Por exemplo, tem uns ocupacionais que a gente nem se lembra, mas essas indústrias que mexem com trigo, mexem com pó, o paciente acaba desenvolvendo uma sinusite ocupacional. Teve uma tese de doutorado do Ivan, que foi um aluno da professora Vilma, que fala em sinusite ocupacional a algodão, em paciente que trabalha em tecelagem, que tem uma exposição maior. Tratar bem a alergia à asma, pensar no caso da exposição microbiana, se a gente também não está colocando nossas crianças muito numa redoma, né, aquela teoria da higiene. Reduzir a prevalência é você diagnosticar direito no começo e tratar bem. Então aí entra a terapia clínica adaptada, aquilo que eu falei da cirurgia, que você tem que operar logo, a extensão da cirurgia, do meu ponto de vista, essas sinusites mais bravas tem que ser full house, você tem que esqueletizar o etimoidal, abrir bem os maxilares, abrir bem o frontal, abrir bem o senoidal e minimizar o risco do tratamento. E a prevenção terciária seria para reduzir impacto. Aí entra bem o critério da medicina de precisão, porque vai ter que fazer fenotipagem, endotipagem, cuidar do compliance, que é a adesão ao tratamento nesses pacientes. Não adianta você ter o melhor tratamento disponível e o paciente não tratar. Então você precisa conversar sobre isso, revisar bem o diagnóstico e talvez usar apps para controlar esse paciente. Tem um app muito legal em rinite, que eu gosto de passar para os meus pacientes, que eles vão colocando os sintomas todos os dias. E aí a gente consegue ver se esse paciente está controlado ou não controlado da doença. Então é isso que eu tinha para falar, meus queridos. Espero que não tenha sido muito cansativo, muito longo. Eu sempre gosto de botar um agradecimento para a minha equipe aqui. Sem eles, nada desses dados que eu mostrei para vocês seria possível, tá? Isso é um trabalho de equipe, a gente tem uma equipe grande lá conosco. E aqui estão os meus contatos. Fiquem totalmente à vontade para tiver dúvida, quer tirar dúvida de paciente. Puxa, o que eu puder ajudar, eu fico muito feliz mesmo. Esse é meu WhatsApp, e-mail, as mídias aí, o que vocês fizerem entrar em contato. E entrem aqui nesse site da RINEPM que vocês conseguem pegar essas invencionices aí que a gente acaba fazendo e que dá certo, a gente passa adiante. Né? Os que não dão certo, obviamente que a gente não vai ficar passando para não prejudicar ninguém. Então era isso, meus queridos. Fabrício era isso. Acho que estou à disposição aí para perguntas. O que vocês quiserem me perguntar, estou à disposição. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo.